Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no trabalho, conversando com a minha amiga, quando do nada assim comentei que estava com saudade de comer a lasanha que o meu marido prepara. Foi até engraçado porque a gente não estava falando de comida e nem era horário de almoço. Não sei porquê, mas a gente ali falando de roupa, quando assim, sem motivo nenhum, fiz aquele comentário. Aliás, não era porque fosse meu marido, mas o Sérgio sempre cozinhou muito bem. Eu até brincava com ele, dizendo que ele estava na profissão errada, que ele devia mesmo era ser chefe de cozinha, trabalhar em algum restaurante chique, granfino. Quando eu falei aquilo, a minha amiga se interessou. Que você está falando sério? Teu marido é expert em lasanha? Não tenha dúvida. Garanto que você nunca provou uma lasanha como a que o Sérgio prepara. Mas por quê? Olha, por quê? Eu adoro lasanha. Se bem que podia me convidar qualquer dia para almoçar na tua casa, né? Quem mandou ficar falando? Me deixou com água na boca. Bom, no fim, ficou combinado que ela viria à minha casa no final de semana seguinte, já que ela fazia tanta questão. Pedi, inclusive, que ela levasse o marido, de modo a fazermos um programinha a 4. O Sérgio, aliás, adorou a ideia quando eu contei. Ele sempre gostou de cozinhar. Não era a primeira vez que a gente reunia um grupinho de amigos ali em casa para fazer um almoço, uma janta, e era sempre ele que lidava com as panelas. Eu tinha uma amiga que vivia dizendo, olha, que sorte você ter um marido que faz comida, viu? Ah, se eu tivesse essa sorte. Eu ainda não conhecia o marido da Valquíria, nem ela conhecia o meu. De modo que aquele jantar era mais do que um encontro social, uma forma de nos conhecermos melhor, consolidar a nossa amizade. Quando eles chegaram, o Sérgio ainda estava na cozinha, preparando sua lasanha famosa. O Isaac, marido da Valquíria, era um cara bem bacana, simpático, meio introvertido, é verdade, meio tímido. Mas, de qualquer maneira, dava para ver que era um cara bem legal. Bem ao contrário da Valquíria, não que ela não fosse legal, mas ele tímido, encabulado, assim, de poucas palavras. Enquanto a esposa, Valquíria, minha amiga, sempre muito conversadeira, atirada, não deixava ninguém falar, só se ouvia a voz dela. Tanto que se comportou diante do meu marido como se já o conhecesse há muito tempo. Enquanto ele lidava ali na cozinha, ela não saiu do lado dele um instante sequer. Chegou a dizer, quero só ver como que você prepara essa lasanha, Sérgio, para depois ver se eu consigo fazer lá em casa. Eu fiquei ali fazendo sala para o marido dela, enquanto ela ficou o tempo todo lá na cozinha, tentando, segundo ela, aprender os truques culinários do meu marido. Olha, depois de um certo tempo, uns 15, 20 minutos por aí, não vou negar que eu fiquei um pouco incomodada, porque ela realmente foi para a cozinha e ficou do lado do Sérgio e não saiu mais. Sei lá, achei... Como é que eu vou explicar? Achei ela muito atiradinha pro meu gosto. Não saiu do lado dele um segundo sequer. Parecia até que a esposa dele era ela e não eu. Sabe quando a pessoa apoia o braço assim no ombro do outro? Pois até isso ela fez. Eu não gostei nada daquela intimidade. Dali de onde estava,
eu tinha uma visão razoável da cozinha, de maneira que vi. E não gostei nem um pouco quando vi a Valquíria se encostando daquele jeito no meu marido. Tudo bem, era minha amiga. Por natureza, eu sabia que ela era espevitada, conversadeira, um pouco abusada. Mas, de qualquer maneira, eu realmente não gostei. Puxa vida. Ela ser daquele jeito lá no escritório, por exemplo, era uma coisa. Só que o Sérgio era meu marido. O marido dela estava ali na sala, do meu lado. Tudo bem que ela tinha mesmo aquele jeito de ser. Só que, olha, não gostei. Não gostei. Comecei a ficar incomodada. Tudo bem que eu sempre fui muito ciumenta. Isso não dá para esconder. Mas eu nunca fui ciumenta assim de uma maneira doentia. Se não existe motivo, eu me controlo. Só que não era o caso. Sem contar que depois, enquanto a gente comia, essa mulher não parou de fazer elogios pro Sérgio o tempo todo. Olha, cheguei a me contorcer na cadeira quando ela provou um pedaço da lasanha e suspirou com os olhos assim fechados. Se eu tivesse um marido que fizesse uma lasanha tão gostosa. Tá louco. Delícia. Ela falou aquilo, olhou para a cara do meu marido e deu assim uma risadinha. Senti que até o marido dela ficou meio constrangido com aquele comentário. E quem não ficaria? Meu Deus, ela estava conhecendo o Sérgio naquele dia. Não eram amigos de anos. Tudo bem que ela podia ter dito aquilo sem nenhuma maldade, apenas de brincadeira, só que não gostei. Elogiar é uma coisa, agora dar em cima da pessoa é outra bem diferente. Ela já estava passando dos limites, pelo menos para o meu gosto. Confesso que nessas alturas, eu já estava até meio arrependida de tê-la convidado para aquele jantar. O tempo todo, desde que chegou, ela praticamente não saiu do lado do Sérgio. Depois do jantar, inclusive, a gente foi lá para a sala conversar e ela não parou de elogiar o meu marido. E o pior é que, ao mesmo tempo em que elogiava o Sérgio, ficava desmerecendo o coitado do marido dela. Chegou ao ponto de falar assim, claro que sempre em tom de brincadeira. Ai, Fernanda, você não quer trocar de marido comigo? Eu deixo o Isaac com você e levo o Sérgio para casa. Falou aquilo e riu. Falou aquilo de brincadeira. Só que mais uma vez eu não gostei. E dessa vez o sangue subiu. Eu já estava a ponto de puxar essa mulher para um lado e dizer para ela parar com aquilo. Mais do que arrependida, nessas alturas eu já estava até achando que tinha feito a maior besteira. A Valquíria, além de tudo, além de espevitada, além de levada, além de traquinas, além de abusada, era uma mulher bonita. Isso não dava para negar. Eu até dei uma olhadinha assim pro meu marido quando ela falou aquilo e percebi que ele tinha gostado. Na verdade, eu me dei conta naquele instante que tinha dado muito mole pro azar. Tanto que prometi a mim mesma que nunca mais a convidaria para vir na minha casa. Só que no fim, antes do casal ir embora, ela ainda nos convidou para repetir aquele jantar, só que dessa vez lá na casa dela. Eu ainda tentei recusar, mas ela insistiu. Eu faço questão de retribuir, Fernanda. Eu não sei cozinhar tão bem quanto o Sérgio. O Isaac também é um zero à esquerda na cozinha, mas eu faço questão que vocês vão lá em casa no final de semana que vem. Não me diga que não me faça desfeita, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar de mal. Eu ainda tentei recusar. Inventei que tinha até um compromisso no sábado seguinte.
Só que não teve jeito, porque ela insistiu tanto, até que no fim o próprio Sérgio garantiu que a gente ia. Não sei explicar, mas eu fiquei com um mau pressentimento. Não tinha gostado nada do jeito dela ali com o meu marido, toda cheia de intimidade, se apoiando no ombro dele lá na cozinha, como se fossem velhos conhecidos. Como se não bastasse, depois as coisas que ela falou sobre ele na minha frente e na frente do próprio marido. Tudo bem, era o jeito dela. Quem sabe até ela tivesse falado de brincadeira, só que é como dizem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. De qualquer modo, ficou combinado, mesmo contra a minha vontade, que no sábado seguinte íamos jantar lá na casa dela. Ela não falou que ia preparar, mas de qualquer modo combinamos de chegar lá às 8 horas da noite. No trabalho, durante aquela semana, essa mulher não parou de falar daquele bendito jantar. Não vai esquecer, hein, Fernanda? Sábado que vem lá em casa. Quero ver vocês lá, você e o Sérgio. E sempre que falava do bendito jantar, não perdia a oportunidade de tocar no nome do meu marido. Ai, será que o Sérgio vai gostar? Eu tenho tanto medo de passar vergonha perto dele. Vergonha por quê, Valquíria? Ah, sei lá, é que ele cozinha tão bem. Espero que ele goste. Ela se rasgava em elogios quando falava nele. Só faltava dizer que tinha inveja de mim. Sabe, é até bom a gente de vez em quando via esse tipo de coisa a respeito do marido que tem em casa. Só que o jeito como ela falava do Sérgio me deixava incomodada. Não era um jeito assim inocente. Pelo contrário, eu notava malícia nas palavras dela. Quando chegou o sábado, a gente trabalhava só na parte da manhã até meio-dia. Ela teve a cara de pau de me falar um pouco antes de terminar o expediente. Escuta, se bem que podia me emprestar o Sérgio hoje à noite, né? Te emprestar o Sérgio? Como assim? Ah, para ele cozinhar pra gente, ou pelo menos ajudar. Você esqueceu do jantar de hoje à noite? Acredite quem quiser. Mas ela me fez ligar pro meu marido e perguntar se a gente podia chegar mais cedo na casa dela para ele ajudá-la com a comida. Olha, eu até hoje não entendo como pude concordar com aquilo, porque, convenhamos, era o cúmulo do atrevimento. Eu me senti tão estranha. Vendo essa mulher ali na minha frente, conversando com o meu marido pelo celular, toda cheia de intimidade. Ai, lindinho, você me ajuda hoje a preparar o jantar? É que eu tenho tanto medo de passar vergonha na tua frente. Olha só, eu sei como me senti quando a ouvi chamando o meu marido de lindinho. Tudo bem, eu sabia que era o jeito dela. Sabia. Ali mesmo no escritório, até com o chefe, ela tinha intimidade. Só que eu já estava por aqui com ela. Arrependida, frustrada, com mau pressentimento. Só que mesmo sabendo de tudo isso, e mesmo sentindo tudo isso, o jantar já estava marcado. Meu Deus, ela parecia não se tocar. Em casa, antes da gente sair para a casa dela, eu ainda dei um beliscão no meu marido e falei que não queria saber de gracinha. A gente já tinha conversado sobre isso. Mas ele tinha tirado o corpo fora, dizendo que era normal, que era o jeito da pessoa. Eu já tinha chamado a atenção dele. E agora, um pouco antes da gente sair, rumo à casa dela, eu reforcei o pedido. Pelo amor de Deus, Sérgio. Cuidado com brincadeira, que você sabe que eu não gosto disso, hein? Você sabe que eu sou ciumenta. O pior é que quando ela veio abrir a porta, senti até um arrepio. Essa mulher estava tão bem arrumada, tão bem vestida,
que parecia até que estava indo a um casamento. Maquiagem caprichada, escova no cabelo, vestido de noite, sem contar o perfume. 15 metros antes de chegar no muro da casa dela, já dava para sentir o perfume no ar. Olha, eu fiquei tão envergonhada porque eu fui tão simplesinha. Perto dela, eu parecia mais uma mendiga. Eu achei tão estranho ela se arrumar daquele jeito. Quer dizer, achei e não achei, né? Porque no fundo, eu tinha certeza de que ela tinha feito tudo aquilo e se vestido daquela forma para impressionar o meu marido. Por mais que eu tentasse me convencer do contrário, eu sabia que a verdade era essa. O fato é que o que eu presenciei naquela noite na casa dela foi nada menos do que um repeteco, uma reprise do que já tinha acontecido lá na minha casa. Ela praticamente nem me dirigiu a palavra. Parecia até que o amigo dela era o Sérgio e não eu. A pedido dela, ele ajudou a preparar o jantar. Ficaram os dois lá, sozinhos na cozinha, enquanto o marido dela ficou fazendo sala para mim ali no sofá. Ficamos os dois com cara de tacho, enquanto os outros dois riam, conversavam e se divertiam na cozinha. Algumas semanas depois, eis que o marido dela, o Isaac, apareceu no escritório para buscá-la no final do expediente. Só que enquanto ela tinha ido no banheiro, ele, nervoso, se aproximou de mim, me chamou assim de lado, dizendo que tinha uma coisa importante para conversar comigo. Tudo bem, Isaac, fala o que é. Não. É uma coisa muito séria. Notei que ele estava nervoso. Ele tremia. Só que, mesmo eu insistindo, ele não quis adiantar o que era de tão importante que ele tinha para conversar comigo. Falou que ali não era a hora nem o lugar. Acabei lhe dando o número do meu celular e ele ficou de me telefonar depois para a gente combinar. Acabamos marcando um encontro para o sábado à tarde, logo depois do almoço, ali mesmo no centro. Eu saí do escritório, nem almoçar eu almocei. Fui direto encontrá-lo no lugar combinado depois que saí do escritório. Quando cheguei, ele já estava lá me esperando e já foi dizendo na bucha: descobri que a Valquíria está me traindo, Fernanda. Como é que é? Te traindo? Mas você tem certeza? Claro que tem. Tenho até prova. Foi até por isso que eu te chamei aqui para a gente conversar. Olha, um arrepio gelado percorreu a minha espinha quando ele falou aquela frase. Porque imediatamente eu me perguntei: a mulher está traindo ele. E ele me chama para a gente conversar, mas a troco de quê? Não faz sentido. O que eu tenho com isso? A menos que... Só podia ser por um motivo. Tomara que eu estivesse enganada. Mas só tinha uma razão para esse homem querer conversar comigo sobre a traição da esposa dele. Não tínhamos a mínima intimidade. A gente tinha se encontrado 2 vezes, mas é como eu falei. Ele era um homem muito tímido, muito recatado. A gente conversou ali, mas ficou aquele clima de constrangimento. Se ele queria fazer alguma confidência sobre a traição da esposa, com certeza eu não era a pessoa ideal, a menos que eu tivesse alguma coisa a ver com aquilo. De repente ele começou a mexer assim no celular, como se estivesse procurando alguma coisa. Até que depois de algum tempo falou: tá aqui. Tá aqui. Dá uma olhada nessa foto. Ele me passou o celular e eu
quase caí de costas quando olhei assim distraída, meio... Era uma foto tirada assim um pouco de longe, mas dava para ver o carro e dentro dele 2 pessoas se beijando. Reconheci imediatamente o carro que aparecia na foto. Era o carro do meu marido. E as pessoas que estavam se beijando dentro daquele carro, apesar da distância, dava para ver que eram ninguém menos, ninguém mais do que eles, os 2 safados. Valquíria, amiga da onça, e o safado do meu marido. Olha, não sei quanto tempo eu fiquei ali paralisada olhando para aquele celular. Minha voz quase não saiu. Quando foi que você tirou essa foto, Isaac? Sábado passado. Sábado passado? Mas onde? Lá perto de casa. Já fazia um tempo que eu estava desconfiado. Desde que vocês foram jantar lá em casa. Tem mais imagens aí para você ver, é só ir passando. Olha, fiquei de cara. Na verdade, fiquei em estado de choque. Meu marido e minha amiga se beijando dentro do carro. E o marido dela ali diante de mim, me contando que tinha tirado aquelas fotos malditas na semana anterior, no sábado anterior. Eu ainda perguntei para ele por que ele não tinha me mostrado aquilo antes. Ele simplesmente baixou os olhos. É que demorou um tempo para minha ficha cair. Tá, Isaac, mas e a vagabunda da tua mulher? Você já conversou com ela? Ele balançou a cabeça. Eu ainda não tive coragem. Eu tremia. Eu tremia de raiva, de mágoa, de susto, de revolta. Pedi que ele me passasse aquelas fotos, mas ele ainda relutou. Perguntou o que eu ia fazer com elas. O que eu vou fazer? Eu vou esfregar essa porcaria na cara do meu marido, já que você não foi homem bastante para esfregar na cara da vadia da tua mulher. E de fato, o bicho pegou quando eu cheguei em casa. Olha, eu estava tão revoltada, mas tão revoltada, que eu seria capaz de matar esse homem. Como, meu Deus, que ele tinha tido a coragem de me trair com aquela desgraçada. Maldita hora que a convidei para jantar na minha casa. Maldita hora que aceitei jantar na casa dela. Quando eu lhe mostrei as fotos, o safado não falou um A. Depois olhou para mim e falou com a cara mais deslavada do mundo. Não tem nada a ver com isso, Fernanda. Eu só dei uma carona para ela e porque ela pediu ainda por cima. Aí, do nada, de repente, a louca começou a me beijar. Começou a te beijar. Mas você é muito cara de pau, Sérgio. Você é muito descarado. Quer dizer, então, que você não fez nada. Foi ela que te agarrou? Pior que foi. Ele ainda tentou se justificar de todas as formas. Chegou a ligar para ela na minha frente para ela confirmar o que ele tinha dito. Só que quando ele começou a digitar o número da infeliz no celular, aí mesmo é que eu fiquei por conta. Quer dizer, então, que você sabe, você tem o celular dessa cadela? Ele se embananou todo. Não, claro que não. Quer dizer, eu tenho. Você não lembra que aquele dia ela me deu, daquele dia do jantar? Ela pediu para... Ele mais gaguejava do que falava. E a cada tentativa de se explicar, ele só se complicava mais e mais. Depois começou a pedir desculpas, a dizer que tinha sido um fraco, que só tinha beijado a Valquíria, que não tinha acontecido nada demais, só que naturalmente eu não acreditei. Duvido que eles tenham ficado só no beijinho e no abraço. Duvido! Aposto como passaram a tarde daquele sábado no motel, se divertindo às minhas custas. E mesmo que tivessem ficado só no beijo e no abraço, era traição do mesmo jeito.
Acabei indo passar uns tempos na casa da minha irmã. Aliás, continuo aqui até hoje. Todo santo dia ele me procura, ou por telefone, ou mandando recadinho, mensagem, ou até pessoalmente, só que pelo menos por enquanto não me sinto preparada para voltar àquela casa. E se fosse dizer alguma coisa baseada no meu sentimento atual, acho que não vou voltar nunca. Eu não consigo nem olhar para a cara desse homem. Olho para a cara dele e lembro imediatamente daquelas malditas fotos dos dois se beijando dentro do nosso carro. Olha, eu quase arranquei o cabelo daquela safada quando dei de cara com ela na segunda-feira. Ela não disse um A, apanhou quieta, até porque sabia por que estava apanhando. No fim, como não poderia deixar de ser, acabamos sendo demitidas as duas por conta do escândalo. Tudo porque essa desgraçada não pensou duas vezes para se meter com o meu marido. O mais inacreditável é que o banana do marido dela não tomou nenhuma atitude. Continuam morando juntos os dois, como marido e mulher. Olha, acho que nem chegou a confrontá-la. Só que comigo foi diferente. Porque eu perdoo qualquer coisa, menos traição. E meu marido sempre soube disso. Não é novidade para ele. Se meteu com aquela vagabunda, sabendo das consequências. Não adianta, eu não perdoo. Mas não perdoo mesmo. Posso sofrer, posso chorar. Só que não perdoo. Não tem desculpa, não tem perdão. Traição não tem perdão. Pelo menos é o que eu penso. E também não volto lá para aquela casa. Mesmo que ele passe a vida toda me implorando de joelhos. Quem garante que ele não vai voltar a aprontar? Quem faz uma vez, faz duas, faz 10. E mesmo que não faça, não quero mais saber. Olha, sei muito bem que pelo menos em parte a culpa foi minha. Eu senti desde o primeiro instante que alguma coisa estava prestes a acontecer, desde que levei aquela ordinária lá em casa pela primeira vez. Ela ficou se jogando para cima do meu marido na maior cara dura. Eu vi, ninguém me contou. E tudo isso na minha frente. Na minha e na frente do banana do marido dela. Amiga da onça. Isso é o que ela é. Eu não perdoo. Mas não perdoo mesmo. Nem ela e muito menos ele. Posso sofrer, posso chorar lágrimas de sangue, mas para ele eu não volto mais. Quem ama não trai, e ele me traiu. Sei que vou passar meses, talvez anos chorando, quem sabe passe o resto da minha vida de cabeça baixa, choramingando pelos cantos, só que para ele eu não volto. Pode escrever no teu caderninho, Sérgio. Posso morrer de tanto chorar, mas traição eu não perdoo. Você sempre soube disso. Não é novidade. Não perdoo traição. Não desculpo. Por isso, perca a esperança, viu? Não insiste em me procurar. Porque para você, escreva nesse teu caderninho, para você eu não volto mais.